Olá, professora. Olá, professor. Estamos nós aqui de volta para conversar um pouco mais sobre a história do sistema de numeração, particularmente hoje, história do sistema de numeração decimal. Bem, nós já vimos 2 vídeos sobre a história do sistema de numeração de diferentes povos. E eu creio que agora já está na hora de nós entendermos e conversarmos especificamente sobre o nosso sistema de numeração decimal, que a gente usa até hoje. Muitas vezes as crianças erram as operações, erram as contas, porque elas não entendem o sistema de numeração decimal. Elas não entendem como ele é construído, qual a estrutura desse sistema de numeração decimal. Por isso, eu trouxe esses vídeos. Assim, vai ficar mais fácil de nós entendermos bem o nosso sistema e ajudarmos as crianças a construírem o sistema de numeração decimal. A aprendizagem do sistema de numeração é complexa. Tanto é complexa que vocês viram como foi difícil e como foi diversificado a construção dos sistemas de números de cada povo. Por isso é importante que a criança perceba a beleza de reconstruir o sistema de numeração decimal que ela, o pai, a mãe, o irmão, todos nós utilizamos. Certo? Vocês viram no vídeo anterior que os incas, o povo pré-colombiano que morou ali no Peru, que habitou Cusco, Machu Picchu, eles já trabalhavam na base 10, mas como eles não tinham a linguagem escrita, eles trabalhavam os números dando nós em cordas, certo? Mas isso foi agora, recente, 1400 depois de Cristo. Só que os registros que a gente tem do trabalho com a base 10 é muito mais antigo, 3.500 anos antes de Cristo, com os egípcios. Eles utilizavam símbolos gráficos, mas o seu sistema tinha muitas peculiaridades. Nesse quadro, você pode ver que estão representados os números egípcios. Um pauzinho, um risquinho, um bastão, significava a quantidade de uma unidade. Aí vinha 6, 7, 8, 9. Quando chegava no 10, eles usavam tipo uma ferradura ou calcanhar. Vocês vão encontrar essas duas nomenclaturas. No 100, eles encontravam uma espiral ou um rolo de corda. 1000, a flor de lótus. 10.000, um dedo apontando. 100.000, um sapo, às vezes aparece um girino, um peixe, todos eles com o mesmo significado, de 100.000 unidades. E um homem com os braços levantados representava 1 milhão. É importante comparar o sistema egípcio com o nosso, porque o deles não é posicional e o nosso é. Observe essa imagem. Você pode perceber que os 3 índiozinhos escreveram o mesmo número em posições diferentes. Mas como o sistema egípcio não é posicional, não faz mal, porque o que importa é que todos eles têm 4 calcanhares e 5 bastões. Ou seja, 4 vezes 10 mais 5 vezes 1, que dá 45. Na representação abaixo, nós temos um outro exemplo, um dedo, que é 1 vezes 10 elevado à quarta, mais 3 flores de lótus, que é 3 vezes 10 ao cubo, mais um calcanhar, que é 1 vezes 10 elevado à primeira, mais 5 bastões, que é 5 vezes 10 elevado a zero, tudo isso porque trabalha na base 10. Isso é igual a 10.000 mais 3 vezes 1.000, mais 10, mais 5, que é igual a 13.015. Então, você pode perceber que as características do sistema de numeração egípcio utiliza a base 10, é aditivo e não é posicional.
Muitos registros egípcios foram encontrados em papiros. Papiro é uma folha para escrever feita de uma planta aquática. Havia muito dessa planta às margens do rio Nilo. O papiro Hermes é um antigo manual de matemática egípcio. Ele contém 80 problemas e todos resolvidos. Mas o nosso foco não é conhecer os detalhes dos sistemas decimais, nem dos egípcios, nem dos chineses, japoneses, gregos, nem tampouco dos romanos. Os romanos, ainda são muito usados e, vez ou outra, estão presentes em livros didáticos. Quem tiver maior interesse pode buscar se aprofundar em livros e sites sobre a história da matemática e sobre a história dos números. O que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é para outra coisa. Vocês observaram nos vídeos anteriores que a maioria dos povos não tinha uma representação para o zero? E para que eles queriam? Para representar o nada? Para representar o vazio? Eles não viam necessidade. O nosso sistema de numeração tem o zero. A grande sacada dos hindus foi criar um símbolo para o zero. Observe que em 300 anos antes de Cristo eles não tinham um símbolo para o zero, mas 500 anos depois de Cristo, o zero apareceu. E foi o matemático persa Al-Khwarizmi, daí a palavra algarismo, em homenagem a ele, que foi o responsável por trazer os algarismos indo-arábicos da Índia e daí difundir para a Europa e para o mundo. Se quiserem se aprofundar sobre esse assunto, consultem sobre a briga dos abacistas, que eram os matemáticos que utilizavam os ábacos, e os calculistas, que eram que utilizavam os algarismos, nesse período de 1220 a 1500. É muito interessante. Bom, mas como Al-Khwarizmi, fez isso? Como Al-Khwarizmi se tornou responsável pela difusão do sistema indo-arábico para a Europa e para o mundo? O lance foi o seguinte: ele fez um livro contando tudo o que ele descobrira sobre os cálculos e como esses cálculos eram feitos na Índia de maneira muito fácil. Isso foi no ano 825 d.C. Ele fez um tratado, e esse tratado foi traduzido para o latim. Além das 4 operações básicas de adição, subtração, multiplicação e divisão, esse tratado trazia frações e até extração de raiz quadrada. Ele escreveu: "Esse carinho pela ciência me encorajou a compor um breve trabalho de cálculo de Al-Jabr e Al-Muqabala, confinando isso ao que é o mais fácil e mais útil em aritmética. Ele foi um dos primeiros matemáticos a trabalhar na Casa da Sabedoria, em Bagdá, onde foi construída uma estátua em sua homenagem. Claro, ele foi muito importante, pois ele facilitou a difusão do sistema de numeração decimal para o mundo. E isso facilitou a aprendizagem da aritmética. O pessoal tinha que trabalhar com números romanos, já pensou que complicado? Quando surgiram os números indo-arábicos, foi o céu. Mas nós estávamos falando da sacada dos hindus de criarem um símbolo para o zero, certo? Então vamos ver as características do nosso sistema de numeração decimal? Eu destaquei 6 características e eu vou comentar e exemplificar todas elas, ok? A primeira característica do nosso sistema é que ele tem 10 símbolos, ou seja, com os 10 algarismos podemos escrever qualquer número, certo? Aqui estão os 10 símbolos, do 0 até o 9. A segunda característica é que o nosso sistema trabalha na base 10, por isso que ele é um sistema decimal. É organizado por agrupamentos e reagrupamentos em base 10, ou seja, uma unidade é igual a 10 elevado a 0. 10 unidades ou uma dezena é igual a 10 elevado a 1. 100 unidades ou uma centena é igual a 10 ao quadrado. 1000 unidades, 1 milhar é 10 ao cubo.
10.000 é igual a 10 a quarta, 100.000, 10 a quinta, 1 milhão, 10 a sexta e assim por diante. Sempre, sempre trabalhando de 10 em 10. A terceira característica do nosso sistema é que ele é posicional. Ou seja, um mesmo símbolo representa valores diferentes, dependendo da posição que ocupa no número. Assim, o 3 em 103 vale 3 unidades. O 3 em 315 vale 300 unidades, ou seja, 3 centenas. O 3 em 1237 vale 30 unidades, ou seja, 3 dezenas. E assim por diante, a gente pode criar vários exemplos. A quarta característica é que nosso sistema tem um símbolo para o zero. O zero tem função de representar a posição vazia no número. Assim, o zero serve para que, por exemplo, 27, 207 e 270 sejam reconhecidos como números distintos. Já pensou se não tivesse o zero? Ia ficar tudo 27, 27, 27. A quinta característica é que no nosso sistema vale o princípio aditivo. Por que princípio aditivo? Porque ele se obtém o valor do número pela soma dos valores posicionais de cada algarismo, que cada algarismo ocupa no número. Assim, no número 3.975, por exemplo, o princípio aditivo é 3.000, 3 milhares, mais 900, 9 centenas, mais 70, 7 dezenas, mais 5 unidades, 3.975. Vale o princípio aditivo. A sexta característica do nosso sistema é que vale o princípio multiplicativo. Por que princípio multiplicativo? Porque o valor do algarismo é multiplicado pelo valor da posição que ele ocupa no número. Assim, no número 3.975 vale o princípio multiplicativo, ou seja, 3.975 é igual a 3 vezes 10 ao cubo, mais 9 vezes 10 ao quadrado, mais 7 vezes 10 à primeira potência, mais 5 vezes 10 elevado a zero. Ou seja, 3.000 mais 900 mais 70 mais 5, que dá 3.975. Então, vale o princípio multiplicativo. Bem, queridos professores, com isso nós encerramos, fechamos, né? A gente nunca encerra, né? Nós fechamos o terceiro vídeo desse bloco, que era para conhecer os sistemas de numeração ao longo da história. No vídeo de hoje, nós vimos especificamente as características do sistema de numeração decimal, que é o sistema que a gente utiliza, certo? Nós temos agora um desafio, que é para vocês nos darem o feedback se houver oportunidade. Pense no ano de 2021. Destaque as características, as 6 características desse número. Como é que esse número é formado, né? As 6 características do sistema de numeração decimal nesse exemplo do ano de 2021. Se você achar que está muito fácil, vou passar um outro desafio. Destaque as 6 características do sistema de numeração decimal do número 34.028. É uma brincadeira, só para uma fixação do que nós vimos hoje e das características do sistema de numeração decimal. É uma forma de fazer uma sistematização do estudo que nós fizemos hoje, ok? Não deixe de ver os próximos vídeos, onde nós vamos estudar alguns caminhos para ajudar as crianças a construírem o sistema de numeração decimal. Na verdade, a reconstruírem o sistema de numeração decimal de forma lúdica e significativa. Conheceremos alguns recursos didáticos, alguns materiais e algumas técnicas que podem facilitar esse processo de ensino-aprendizagem dos números naturais, ok? Então,
Até a próxima e bons estudos para vocês!